Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Todo mundo pronto? Vamos dar início. Graças a Deus. Mais um culto, depois de uma boa exposição uma introdução sobre o que é o casamento, né? Gostaria de compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Salmo 47. Se alguém quiser acompanhar. É sempre bom, né? Ver se a pessoa que está aqui em cima está falando a verdade, se está dentro da palavra mesmo. Tudo certo? A palavra do Senhor no Salmo 47 diz o seguinte: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonia, harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Eu gosto sempre de trazer um salmo onde reflete a grandeza do Senhor, porque Deus é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é tremendo, e uma das obras mais maravilhosas que Deus faz em nossas vidas é fazer com que nós, domingo após domingo, dia após dia, continuamos buscando Ele de todo o nosso coração. Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos a Deus em oração. Pai Santo, eu agradeço ao Senhor mais uma vez. Todas as nossas orações geralmente começam agradecendo ao Senhor, mas como nos dirigiríamos ao Senhor de outra forma, senão agradecendo por tudo, agradecendo pela graça maravilhosa da salvação, agradecendo pelo ar que respiramos, agradecendo pelas nossas famílias, o marido agradecer pela esposa, a esposa pelo marido e os dois pelos filhos. Pai Santo, em tudo devemos dar graça ao Senhor, porque o Senhor é conosco, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas podemos no Senhor, porque o Senhor nos fortalece, e não há profundidade, não há altura, não há espada, não há nada que possa separar o Senhor de nós, porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, e o preço foi altíssimo, o sangue do teu Filho. E hoje será lembrado este dia, através da ceia. Agradecemos ao Senhor pela salvação, e sabemos que foi algo totalmente assustador para qualquer pessoa imaginar. Um pai tendo que dar o golpe final em seu próprio filho. Foi por amor. Nós agradecemos por esse ato bondoso. Nós agradecemos por isso, porque o mundo não entende como uma pessoa pode agradecer por uma morte, mas sem essa morte nós não estaríamos aqui. Sem esse golpe final, nós não estaríamos aqui vivos, com o Santo Espírito, a divina semente dentro de nós. Santo Deus,
Também o teu filho, ele não ficou na morte, ele venceu, ele ressuscitou, e hoje ele está à destra do Senhor, intercedendo por nós, recebendo toda a glória, louvor e exaltação que é devido a ele, porque ele é Deus altíssimo, tremendo e poderoso. Santo Deus, que o teu Santo Espírito possa agora, nesse momento, tomar os nossos corações, as nossas línguas, as nossas palmas, para louvar e exaltar o teu santo nome, as obras de Cristo em nossas vidas. Santo Deus, no nome santo de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor, Pai. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Todo louvor e toda a glória, 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 digno é o Rei de Israel. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscarmos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Bem, meus irmãos, como de costume, nós tiramos um breve momento agora para dizimar e ofertar, lembrando sempre os irmãos que o dízimo ou qualquer oferta, ele não tem um valor estipulado, mas nós seguimos aquilo que Paulo ensinou, que cada um contribua segundo o que Deus propôs em seu coração. Este é um dever para os membros da igreja. Os visitantes, eles não devem se sentir constrangidos em ofertar e dizimar, e eu espero que os irmãos entendam qual é o papel que nós exercemos na hora do dízimos, das entregas dos dízimos e das ofertas, e o que ofertar faz em nossos corações. Vamos até o Senhor agradecendo em oração. Pai Santo, agradecemos ao Senhor pelo fato de sermos uma igreja tão pequena, mas mesmo assim o Senhor nos sustentou nestes 5 anos que estivemos aqui. O Senhor não deixou que essa porta permanecesse fechada nem um dia, nem que alguma conta ficasse atrasada ou em falta. O Senhor nos sustentou até aqui, com mão poderosa, com coração bondoso, fazendo com que essa igreja pudesse ser uma igreja respeitada, respeitosa, todos esses tempos. Santo Deus, pedimos que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo e nos guiando em tudo que nós fazemos, principalmente agora nessa transição e mudança de endereço. Como eu sempre digo, é maravilhoso um Deus soberano, eterno, dono de todas as coisas, deixar como pessoas como nós fazer parte desta obra maravilhosa, que é plantação de igreja, avanço do Evangelho. Santo Deus, continue nos dando corações desapegados dos bens materiais, para que a excelência de Cristo repouse sobre nós. No nome santo de Jesus Cristo, nós agradecemos, Pai. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos.
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo Nos traz paz, e a esperança esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A razão e o motivo pelo qual nos reunimos aqui esta manhã, principalmente numa data, num momento tão especial, em que participaremos da ceia do Senhor, fazendo isso em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem demoras, oremos em favor das nossas crianças. Pai, nós te louvamos pela vida de cada uma das crianças que tem sido bênção nessa igreja e que são o futuro dessa igreja. Que o Senhor dê às tuas servas sabedoria e graça para ensiná-las e instruí-las
e abençoe que a tua igreja possa ter sempre zelo, amor e cuidado para com os pequeninos. Entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Bernard, né, me ensinou a carregar minha garrafinha. Irmãos, vamos ler o texto de Lucas 12, 13 a 21. Lembrando que nós estamos trabalhando uma série de mensagens no Evangelho que escreveu Lucas. E o título dessa série é Convicções. E a mensagem de hoje é o perigo da avareza. E o texto discorre do capítulo 12 de Lucas, dos versos 13 a 21. Amém? Então abra sua Bíblia aí em Lucas 12, 13 a 21. Mantenha ela aberta e à medida que vamos caminhando sobre o texto, você também pode estar acompanhando comigo aí na sua Bíblia. O nosso pastor Rony deveria pregar hoje, mas como ele está dedicando-se intensivamente nesse assunto tão relevante, tão importante que é o casamento, e tratando essa questão na escola bíblica, ficou sob minha responsabilidade trabalhar essas próximas mensagens até que ele possa então concluir esse estudo tão fundamental e tão importante para a igreja. Amém? Então vamos ao texto. Antes, porém, oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, clamamos para que o Senhor, segundo a tua grande misericórdia e amor, venha falar aos nossos corações por meio do teu servo. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado, e que o teu nome seja glorificado por meio dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Podem se assentar. Quero começar a introdução com algumas perguntas para a nossa reflexão. Qual o valor dos bens materiais na sua vida? Você é o tipo de pessoa que gasta toda a sua existência para adquirir riqueza? Você briga contra tudo e contra todos para conquistar riquezas? E a última e fundamental pergunta: onde você ajunta tesouros? A partir dessas perguntas, continuando a nossa introdução,
Nós hoje abordaremos a história de um homem que pede Jesus para intervir numa questão de herança. E a resposta de Jesus traz consigo um princípio fundamental que irá ser descrito por meio de uma parábola de um homem rico que acumulou riquezas. Jesus aproveita esta pergunta ou esse pedido do homem para tratar de uma questão importantíssima, que é a avareza e a razão pela qual as pessoas vivem. Nós veremos que Jesus ele vai enfatizar que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas está numa relação de comunhão e temor a Deus. O parágrafo que nós estamos trabalhando no capítulo 12, ele discorre dos versículos 13 até o 48. Hoje nós cobriremos 13 a 21. Na próxima semana, veremos 22 a 34. E por fim, veremos 35 a 48. Amém? Então vamos à nossa exposição. Eu dividi o parágrafo porque é bom que a mensagem fique um pouco menor e que os irmãos absorvam mais o ensino aqui nesta manhã. Então nós começamos com um pedido de um homem, e está no versículo 13 do texto que vocês estão com ele em mãos aí nas suas Bíblias, 13 e 14. E nós percebemos que o homem chega a Jesus e está uma grande multidão. Eu gosto de usar esse termo, que Jesus era um popstar do seu tempo. E talvez um popstar amado por alguns e também odiado por muitos. Ou amado por muitos e odiado por alguns. E onde Jesus estava, havia uma grande aglomeração. E onde Jesus estava, havia uma grande multidão. E no meio dessa multidão tinha todo tipo de pessoas possíveis. Pessoas que estavam ali para observar e julgar e condenar. Pessoas que estavam ali para observar se verdadeiramente o que ele dizia é verdade. Pessoas que estavam ali porque estavam com fome, na expectativa de que houvesse algum tipo de multiplicação de alimentos e transformação de água em vinho. Pessoas que estavam ali porque estavam enfermas e careciam de uma cura. Pessoas que estavam ali porque queriam ser discípulos de Jesus Cristo e queriam aprender com Ele. Então, no meio dessa multidão havia todo tipo de pessoas, com as mais variadas intenções. E agora imagine Jesus no meio da multidão, e é tão extraordinário, porque as pessoas falavam com Jesus no meio da multidão, e ele ouvia. Então, subentende-se que havia um silêncio profundo das pessoas para ouvirem Jesus. Então, quando uma pessoa levantava a voz, aquele silêncio ele era quebrado. E esse homem só pôde ser ouvido porque havia um silêncio das pessoas, dos ouvintes, ansiosos por ouvir a voz de Jesus. Então este homem levanta-se no meio da multidão e ele diz: ordena meu irmão que reparta comigo a minha herança. Jesus era considerado por muitas pessoas como um rabino, como um conhecedor da lei, um doutor. Por outros ele era considerado um herege, um louco, mas grande parte das pessoas presentes o consideravam como um grande mestre, um mestre por excelência. E então este homem entende que Jesus é a pessoa mais adequada para resolver essa questão. E Jesus responde com uma pergunta. Às vezes as respostas de Jesus parecem serem duras, né? Mas porque Jesus era incisivo, é uma coisa que eu preciso aprender com Jesus. A ser incisivo nas minhas respostas e nas minhas decisões. E Jesus era assim.
Ele disse: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? É importante que antes de nós comentarmos sobre isso, busquemos uma explicação sobre o contexto de herança entre os judeus. Na época de Jesus, a distribuição de uma herança era uma questão muito sensível. E por isso ela era regulamentada pela lei de Moisés. Porque essa regulamentação tinha como objetivo garantir que a justiça fosse feita entre os membros da família. No texto de Números 27, 1 a 11, eu fiz um pequeno resumo do texto, porque ele é muito grande, e você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. O texto relata o caso das filhas de Zelofeade, um homem de Manassés, uma das tribos de Israel. Esse homem morreu sem filhos homens, e ele deixou 5 filhas. E essas filhas apresentaram-se diante de Moisés e diante do sacerdote Eleazar. E os príncipes que estavam presentes ali também, e elas colocaram-se diante deles e pediram uma herança, já que o pai delas não tinha deixado filhos. Elas argumentaram que não era justo que o nome de seu pai fosse excluído da família apenas por não ter filhos homens. Moisés levou a questão perante o Senhor, e o Senhor respondeu a favor das filhas de Zelofeade, concordando que elas deveriam receber uma herança entre os irmãos de seu pai. Além disso, o Senhor também estabeleceu uma lei. A partir daí o Senhor estabeleceu uma lei que determinava que, se um homem morresse sem filhos, sua herança seria passada para suas filhas. E caso não houvessem filhas, a herança seria destinada aos irmãos do falecido. E se não houvesse irmãos, a herança seria dada aos parentes mais próximos da família. Essa lei foi considerada um direito para o povo de Israel, conforme ordenado pelo Senhor a Moisés. Então essa foi a lei criada, e ela era muito clara, e ela era muito justa, e ela continuava sendo exercida nos tempos de Jesus. Outra questão também que nós podemos ver é um outro texto, que está em Deuteronômio 21, 15 a 17, que diz o seguinte, versículo 15 do capítulo 21 de Deuteronômio, diz assim: se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Possivelmente esse caso específico pode ser uma situação parecida com essa aqui, em que o filho mais novo quer herdar um pouco mais da herança do pai. Não podemos dizer com absoluta certeza que é isso, mas faz sentido que é algo parecido com isso. Então nós percebemos aqui que este homem está querendo constituir Jesus como juiz da sua causa. E Jesus recusa fazer isso, porque não era função de juiz. E mesmo porque já existia uma lei clara, como nós vimos nos textos que nós aqui apresentamos. E por que Jesus tomou essa atitude? Ele fala sobre isso em Mateus 5,17. Em Mateus 5,17, Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então agora a gente entende a resposta de Jesus. Amém? Percebendo as intenções deste homem, Jesus então vai fazer a seguinte
advertência. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que Jesus percebeu, e Jesus conhecia o coração dos homens, ele sabia a verdadeira intenção daquele homem, e ele sabia o que estava por trás daquele pedido. Em seu comentário de Lucas, Barclay vai dizer algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: era muito comum que o povo da Palestina levasse suas disputas perante os rabinos respeitáveis, mas Jesus se negava a ver-se envolto em assuntos de dinheiro. Mas um desses pedidos lhe deu a oportunidade para estabelecer qual devia ser a atitude de seus seguidores para com os bens materiais. Jesus tinha algo a dizer, tanto àqueles que tinham abundância de posses materiais, como àqueles que não as tinham. Então, diante dessa situação, como disse aqui o comentário de Barclay, o Mestre Jesus irá trazer um ensinamento extremamente importante. O seu objetivo é mostrar o perigo de ser avarento e de confiar nas riquezas. E isso deu título à mensagem de hoje. Agora veremos o nosso próximo tópico, que desenvolve dos versículos 16 a 21 do nosso texto, que é a parábola do rico insensato. E você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Ao contar a parábola do homem rico, Jesus se baseia em um conceito comum da tradição judaica. Os judeus acreditavam que a prosperidade era reflexo da bênção de Deus na vida de um homem. Então, um homem próspero, rico, com muitas posses, ele era um homem abençoado por Deus. E esse conceito foi herdado por grande parte das igrejas brasileiras, que continuam crendo e acreditando e pregando que o segredo de uma pessoa abençoada é a sua riqueza e a sua prosperidade. E existem textos que reafirmam essa questão. Por exemplo, Deuteronômio 28, 11 e 12 diz assim: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Em Provérbios 3, 9 a 10, diz o pregador: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, de acordo com os princípios ensinados na antiga aliança, as coisas funcionavam dessa maneira. No entanto, nós veremos que Jesus fará uma abordagem diferente. E essa abordagem de Jesus irá ampliar essa ideia. Ele vai mostrar que a verdadeira riqueza não está nas posses terrenas, mas em um relacionamento correto com Deus e com os outros. Jesus amplia, porque Jesus está trazendo agora o reino de Deus. E no reino de Deus, a questão da riqueza, a questão das posses, no final das contas não significam nada.
se elas não foram usadas para a glória de Deus, vai acontecer como aconteceu com o homem rico, louco. Hoje pedirei a tua alma, e o que tens? Então Jesus amplia, ele mostra a verdadeira riqueza. Jesus não está proibindo riqueza, não está proibindo posses, em nenhum momento a Bíblia ensina isso. O que a palavra de Deus ensina e o que Jesus está ensinando é não confiar nessas coisas, é usá-las para a glória de Deus, para abençoar as pessoas, para ser um instrumento de louvor e glória a Deus. E nós podemos ver o que Jesus faz nos versículos 15 e nos versículos 19 a 21 do nosso texto. Jesus diz, no versículo 15 do nosso texto: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E no versículo 19, ele diz, o rico diz, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. No versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? E Jesus afirma, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós observamos que nós, seres humanos, nós gostamos de falar muito. Alguns de nós gostam de determinar as coisas. Alguns de nós gostam de dar ordem ao universo para que ele conspire ao nosso favor. O segredo. Mas o que nós entendemos, meus irmãos, é que a última palavra, ela vem de Deus. E no caso do rico aqui, foi uma palavra duríssima. O homem rico dessa parábola, ele queria gozar os seus bens aqui na terra, sem se preocupar com a eternidade. Jesus mostra que o apego às riquezas e à avareza são, na verdade, uma armadilha, uma cilada, que levará os homens à perdição eterna. Jesus mostra nessa parábola que o verdadeiro tesouro consiste em temer a Deus e honrá-lo com seus bens. E olha só a questão da cilada, porque quando eu falo essa palavra, eu imagino a arapuca. Os passarinhos têm à sua disposição aquilo que a natureza lhes fornece. Então vem um ser humano e sorrateiramente coloca ali na arapuca algo que é da natureza, porém foi processado pelo homem. E o passarinho vai em busca daquilo que ele não necessita, uma vez que a natureza lhe fornece. Veja como é a nossa vida. Quando nós vivemos pelas riquezas e pelos bens, nós buscamos aquilo que não necessitamos. Às vezes buscamos riqueza e poder para ostentar, para comprar o que nós não precisamos. E no final das contas, nos tornarmos acumuladores, acumulando coisas que você nem usa. Uma verdadeira cilada. E o sujeito fica endividado, então ele trabalha dia e noite para conquistar recursos para pagar essas dívidas, ou ele consegue ficar rico, mas para manter aquele padrão, ele precisa viver em função das riquezas e do dinheiro. E aí, quando chega ao final, que ele consegue ter muito além daquilo que ele pode, então ele procura guardar e ele pensa consigo, agora eu vou ser feliz. Ledo engano. Ele vai continuar infeliz.
Porque a felicidade, ela não consiste nos bens, ela consiste em ter ou não ter uma pessoa, que é Jesus Cristo. Fritz Heine, ele vai dizer algo importante. Ele diz o seguinte: essa parábola no material exclusivo de Lucas é tão simples que praticamente dispensa explicação. Jesus levanta a ponta do véu e mostra a face enrugada da avareza, contando essa parábola para inculcar a lição sobre a insensatez de confiar nos bens materiais. Anthony Ash vai dizer algo também importante. Ele diz que o alvo do rico na vida, o rico da parábola, era descanso e gozo, e seu método de alcançar isso, em lugar da fé em Deus, era a fé nos bens. É interessante que quando uma pessoa vem a Deus para pedir a Deus riqueza e prosperidade, o maior objetivo dele não é a confiança em Deus, mas a segurança e a confiança que supostamente os bens podem lhe dar. E Deus olha para ele e vê nele uma pessoa egoísta e só se preocupa com seu próprio interesse. Veremos que Jesus vai dirigir-se aos seus discípulos e ele vai trazer uma ampliação desses princípios aqui ensinados, mas como o nosso tempo é limitado, nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade a essa questão no próximo domingo. E agora vamos fazer algumas aplicações do texto de hoje para a nossa vida. Primeira aplicação, primeira coisa que nós podemos aplicar para as nossas vidas a partir desse ensinamento de Jesus: o desapego material. Nós vemos aqui uma doutrina que nós gostamos de cultivar, que é a doutrina da suficiência de Cristo. E já pregamos aqui, quando nós falamos em Colossenses, falamos muito sobre essa questão. E o que significa isso? Significa que como cristãos, nós devemos depender inteiramente de Cristo, para tudo, inclusive para a nossa salvação. Que nós não dependemos das coisas materiais. Nós cremos na centralidade de Cristo como fonte de tudo que nós precisamos. Isso é uma doutrina fundamental para nós reformados. Vejamos o que Paulo escreveu aos Colossenses. Esse texto já li várias vezes aqui e não me canso de ler e de aprender com este princípio ensinado por Paulo aos Colossenses. Colossenses 1, 15 a 20, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, referindo-se a Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esse texto, ele esclarece para nós essa questão da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nós devemos evitar a avareza, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, o amor às posses. E nós devemos buscar nossa satisfação em Cristo. Nós devemos reconhecer que as riquezas materiais não poderão preencher o vazio
a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida. Como disse Jesus em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que isso significa? Significa administrar todos os nossos recursos de acordo com os princípios do reino de Deus. Que nós devemos buscar honrar a Deus em todas as nossas decisões financeiras. Você vai fechar um negócio. Você precisa fazer a seguinte pergunta: é para a glória de Deus? De que maneira eu posso glorificar a Deus com esse empreendimento? De que maneira eu posso glorificar a Deus com essas posses? Ou essas posses, ou esse empreendimento vai tirar de mim aquilo que eu tenho de mais precioso? E aí, se você realmente é um filho de Deus, o Senhor, como Pai amoroso, não vai te dar aquilo que é um empecilho para você. E nesse sentido, Deus é soberano na vida do cristão. E nós gostamos muito de falar em soberania, principalmente os cristãos reformados. Mas aceitar a soberania, aí é difícil. Esse é o desafio. E aceitar a soberania quando as coisas estão bem, glória a Deus, aleluia. Mas e quando as coisas apertarem? E quando as coisas ficarem difíceis? Você aceita a soberania de Deus? Porque não existe esse termo negociar, eu aceito quando está bem e recuso quando está mal. Não, se você aceita a soberania de Deus, você deve aceitá-la em sua totalidade. Terceiro princípio, ou coisa que podemos aprender aqui: reconhecer a nossa finitude. Nós cremos na doutrina da providência de Deus. Nós reconhecemos que Deus é soberano sobre a vida e a morte, e Ele determina o tempo da nossa existência. O salmista diz algo que é muito importante, que deve ser a nossa oração. Versículo 15 do Salmo 31. Salmo 31, versículo 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele tem o tempo para nós aqui. Conscientes então da nossa finitude, nós devemos viver a nossa vida para honrar a Deus. E em todas as áreas. Ou você é todo do Senhor, ou você não é dele. Simples assim. Ou você é 100% dele, ou você não é dele. Ah, mas eu estou 99,9. Não é suficiente. Suficiente para Deus é totalidade. Você é todo. E quando você não for todo, peça perdão, arrependa-se e seja totalmente do Senhor. Conscientes da nossa finitude, nós devemos honrar o Senhor. E devemos ser sábios e generosos com os recursos que Ele tem nos dado. Quarto princípio importante: ser rico para com Deus. Nós cremos na importância da piedade e do amor ao próximo. Nós somos chamados a ser generosos e misericordiosos com os outros. Nós, como cristãos, devemos refletir a graça e a bondade de Deus em nossas vidas. Nós somos representantes do reino de Deus, embaixadores do reino dos céus.
nós somos forasteiros aqui, em terra estranha, porque esse não é o nosso reino. O nosso reino não tem esse tipo de coisa que existe aqui. Nós estamos passando por aqui para mostrar para as pessoas que existe um reino diferente, um reino maravilhoso, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de graça, um reino de bondade, um reino de amor. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse, versículos 17 e 19 do capítulo 6 de 1 a Timóteo, 6, 17 a 19. Ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentando para o futuro. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ser rico para com Deus. Essa generosidade, ela não se limita apenas aos nossos bens materiais. Nós temos coisas muito mais importantes do que dinheiro, do que posses, do que riqueza, ainda que muitos acham que não. Nós temos talentos, nós temos recursos, nós temos qualidades, nós temos dons dados pelo Senhor, e nós devemos ser generosos em compartilhar isso. Às vezes você está pronto a compartilhar seus bens, suas posses, suas riquezas, mas você não quer compartilhar a sua vida, a sua presença. Como aquele sujeito fala: eu vou ajudar os pobres, mas eu tenho nojo de sujeira e tenho nojo de tocar nas pessoas, então vou só mandar o dinheiro. Eu já estou fazendo a minha parte. O Senhor te chama para muito mais. Ele quer muito mais daqueles que Ele escolheu. Quinto e último princípio que nós podemos tratar aqui: buscar contentamento em Deus. Somos totalmente dependentes de Deus para a nossa salvação e para viver uma vida piedosa. Devemos buscar nosso contentamento nele, sabendo que Ele nos capacita a viver em qualquer situação e nos dá força para sermos satisfeitos em todas as circunstâncias da nossa vida. Esse é o grande desafio para os cristãos. Sem dúvida é um grande desafio, o contentamento. O ser humano, ele é inquieto demais. Ele nunca está satisfeito. Ele quer sempre mais e mais e mais. Se ele tem uma casa na praia, e aí, então ele um dia visita um campo, ele fala: eu preciso de uma casa no campo. Se ele tem um carro para 5 pessoas, e ele diz assim: eu preciso de um carro para 7 pessoas. Se ele tem um carro que não tem ar-condicionado, ele diz: eu preciso de um carro que tenha ar-condicionado. E como o pastor Rony trouxe aqui, se ele tem uma mulher que ele não está muito satisfeito, ele diz: eu preciso de uma mulher melhor. Eu preciso de um homem melhor. Nós precisamos nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Não confunda contentar com conformar. É pessoas conformistas que não aceitam evoluir, crescer na vida. E o objetivo desse crescimento é glorificar a Deus pelo seu trabalho, pelo que você pode oferecer. O contentamento é estar satisfeito
que apesar dos meus esforços, dedicação para ter e obter as coisas, Deus me deu aqui, isso aqui apenas, somente isso por enquanto. E eu não vou fazer nenhum esforço fora da vontade de Deus para ter aquilo que Ele não quer que eu tenha por enquanto. E aí o apóstolo Paulo nos dá uma lição extraordinária. No capítulo 4, escrevendo aos Filipenses, nos versos 11 a 13, ele diz o seguinte: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele viveu todos os momentos da vida, todos os episódios de riqueza, pobreza, fartura, escassez, saúde, doença, ser humilhado, ser honrado. E ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Uma coisa é certa, independente da situação que você esteja, seja ela boa ou ruim, Deus te fortalecerá para glorificá-lo em tudo. Diferente do que os judeus dos tempos de Jesus acreditavam, que uma pessoa só podia glorificar a Deus tendo riqueza, tendo abundância, tendo poder, Jesus diz agora: você glorifica a Deus confiando nele, se contentando com ele, vivendo para ele, glorificando a ele, seja na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na abundância ou na escassez. Seja sendo honrado, seja sendo humilhado, se você vive para o Senhor, você vai ser fortalecido por Ele em todas essas circunstâncias. E eu quero concluir dizendo que o que nós vimos aqui nos trouxe verdades importantes sobre confiar em Deus, que é a nossa fonte de provisão, que devemos ser generosos, que devemos valorizar as coisas eternas acima das coisas temporais. E ao invés de nós buscarmos segurança nas riquezas, devemos buscar segurança em Cristo e em seu reino, e viver de forma a glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Apegar-se às riquezas e às coisas terrenas deste mundo é uma armadilha que nos afasta da verdadeira riqueza encontrada em Deus e em seu amor abundante. No próximo domingo, nós veremos que Jesus vai se dirigir aos seus discípulos, e aí nós veremos princípios que foram aprendidos aqui, mas que serão ampliados de maneira exponencial, ou seja, com maior notabilidade e com maior importância. Então a tendência aqui é aprendermos mais e crescermos mais com esses princípios ensinados por Jesus há quase 2000 anos atrás. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar? E aí a gente ora e já inicia a ceia do Senhor. Portanto, peço aos nossos irmãozinhos que já se posicionem aqui. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento em que nós tivemos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. E é claro que são pelas misericórdias do Senhor que essas palavras foram trazidas para nós. Porque da minha parte,
não poderia trazer princípios tão fundamentais e importantes. É pela graça do Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, que traz iluminação ao texto bíblico e fala aos nossos corações. Agora, nós vamos participar da ceia do Senhor. Este é um momento importantíssimo, porque todas as vezes que nos reunimos para participar da ceia do Senhor, trazemos à memória a aliança que foi feita em Cristo, a qual é representada pelo corpo que foi moído por meio deste pão, que representa o corpo que foi moído, por meio desse cálice que representa o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, em favor das nossas vidas. E nós queremos trazer à memória aquele momento tão impactante, mas tão poderoso e tão maravilhoso, porque naquele momento em que o teu filho estava sendo morto na cruz do Calvário, nós estávamos sendo reconciliados com Deus. Glória a Deus, bendito seja o teu nome. Eu quero dizer a você que está nos visitando, se você é membro da sua igreja, está em comunhão com o corpo e com seus irmãos, você pode também participar da ceia do Senhor. Amém? Então, por favor, os irmãos se burlam, vocês louvam. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante meu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais nobre libertador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Amém. Glória a Deus. Todos receberam os elementos? Amém. Glória a Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Comamos dele todo. Irmão Jackson, ora ao Senhor. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Bebamos dele todo. Amém. Irmão Léo, ore ao Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar ceando, comendo pão, Senhor, bebendo esse suco de uva que representa o seu corpo e o seu sangue derramado no Calvário. Amém, Senhor. O meu e nossos pecados, Senhor. Obrigado pela graça. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Os irmãos podem se sentar, por favor.
A nossa irmã Raíssa pediu para avisar os irmãos que ela pegou uma gripe forte e para não expor os irmãos, ela preferiu não vir hoje. Amém? Nossa irmã Dora está em viagem e ela já falou lá no grupo, né? Estamos orando por ela. Nós temos um probleminha rapidinho aqui. Nós temos a família, né, do nosso irmão Juliette, irmão José Carlos, irmão Francisco, irmã Edilene. Eles são responsáveis por limpar a igreja nos fins de semana. E juntamente com eles estava a Cirlei e o Mateus. E a Cirlei e o Mateus agora não estão podendo vir, porque eles estão trabalhando, né, nos fins de semana. Então nós precisamos de um outro casal, uma outra família, que possa se voluntariar para ajudar na limpeza da igreja. E aí, não quero pressionar vocês. Vocês vão pensando sobre isso e podem ali sugerir vocês ali no grupo de oração para ajudarem. Se bem que nós estamos nas últimas semanas, né? No dia 28 nós vamos ter que entregar o imóvel e nós estamos procurando imóveis para tudo quanto é lado aí. Então, continue nos ajudando em oração, continue nos ajudando na busca do imóvel. E é isso aí, o Senhor está no controle, na direção de todas as coisas. E graças a Deus, porque o corpo de Cristo não depende dessa igreja para se reunir. Né? Desse local para se reunir. Amém? Então, continuemos orando, buscando no Senhor. Ele vai abrir uma porta da sua vontade para nós. Amém? Pastor Rony quer dar uns avisos importantes, por favor. Irmãos, quero fazer aquele merchan aqui rapidinho. Vocês sabem que nós temos aqui a nossa escola de leitura e que o objetivo é incentivar os irmãos a lerem, criarem o hábito da leitura e principalmente leitura de qualidade. Porque tem muita leitura ruim também. Tem muita coisa ruim. Inclusive eu acho que tem mais publicação de coisa ruim do que coisa boa. Né? Então aqui esses livros todos já são autores confiáveis, né, e que nós conhecemos. Vou separar aqui, fazendo o merchan, 2 livros do Lua Priolo. Lua Priolo é um pastor americano e ele é especialista na área familiar. Ele tem vários livros dentro dessa área, mas 2 que nós destacamos aqui é O Caminho para o Filho Andar, Como Usar as Escrituras no Treinamento dos Filhos, um livro muito bom. E ele tem esse outro que é Filhos Irados, uma abordagem bíblica a respeito da ira. Um livro muito bom. Na sua primeira publicação, esse livro tinha o nome de O Coração da Ira. Aí depois parece que a editora deu uma mudada no título, pode ser alguma questão de tradução, né? Então, 2 livros do Lua Priolo sobre filhos. A.W. Pink, Os Atributos de Deus. Se você quiser conhecer quem é o Deus bíblico, você precisa ler sobre os atributos dele. Ok? Porque senão você vai acabar inventando um Deus que não existe. Como muitos criam aí um Deus que é mais parecido com o Papai Noel, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Esse aqui não li ainda, mas todos que já leram esse material têm falado muito bem desse livro. Uma Jornada na Graça, do Richard Belcher. Me parece que a sinopse é a seguinte, só li a sinopse. É um pastor jovem, ele forma no seminário e parece que ele não conhece as doutrinas da graça. E aí ele vai, né, a partir do momento que ele vai caminhando na sua vida, parece que ele casa, né, Felipe? E aí ele vai, junto com a sua esposa, descobrindo as doutrinas da graça. Então, assim, é um livro para quem quer conhecer um pouquinho mais as doutrinas da graça. Uma Jornada na Graça, Richard Belcher. Aqui os devocionais, Ideais para o Culto no Lar, livros de Joel Bick, um autor bem conhecido também. São pequenas histórias e pequenos devocionais para se fazer culto no lar.
Ó, esse aqui, Como Deus Impediu os Piratas, bem interessante. Esse daqui, Uma Família e Outras Histórias Devocionais, bem interessante. Esse daqui, Como Deus Usou uma Nevasca, também são livros com pequenos devocionais. Temos 3 disponíveis aqui. Se você quiser fazer o culto no lar, nós recomendamos. Esse daqui do William Barclay, O Segredo do Contentamento. Para quem quiser praticar aquilo que o pastor Marco pregou hoje, está aqui esse livro, né? William Barclay, O Segredo do Contentamento. Esse aqui, muito bom também, ó, pequenininho. Quem não tem o hábito de leitura, começa por esse, ó. 5 votos para obter poder espiritual, A.W. Tozer, livraço. Primeira vez que eu li esse livro, eu estava deitado numa rede, tombei. O Senhor me esmagou com esse livro aqui. Pequenininho. Esse também pequenininho, ó, pode ler esse aqui, ó. Ego Transformado, Timothy Keller. Um livrinho pequenininho, ó. Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Toma essa, crente. Robertson Palmer, Alianças, da editora Cultura Cristã. O Robertson Palmer, ele fala de todas as alianças da Bíblia. Então, um livraço também muito bom. E o último aqui, que é difícil de ler, mas recomendado. Esse aqui tem que ler devagarzinho. Tem que ser igual você come sobremesa. Menor que o lé possível. Em Guarda, Defenda a Fé com Razão e Precisão, de William Lane Craig. William Lane Craig é um dos maiores apologetas hoje no mundo. Um apologeta é aquele que defende algo. Então, o William Lane Craig é um apologeta da fé cristã. Então, ele fala aqui de fé do ponto de vista filosófico e racional. É um livro difícil de ler, mas eu já fiz aqui o desafio para os jovens, hein? Ele começa dizendo aqui que a maioria dos jovens, quando vão para a faculdade, desviam. Por quê? Porque eles não têm fundamento para defender a sua fé. Então, ele começa dizendo isso, depois ele desenvolve esses fundamentos. Um livraço também. Então, essas são as literaturas disponíveis aqui. Pode procurar o nosso irmão careca ali, Felipe, se você quiser levar um desses para você ler. Eu quero aqui agradecer a visita do Luan, Ludmila e da Laura. Sejam muito bem-vindos, viu? Vou orar por vocês. Pai amado, nós agradecemos pela presença do Luan, da Ludmila e da Laura. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, fortalecendo eles na sua jornada. Que o Senhor, ó Deus, conceda a eles graça. Que o Luan, ó Deus, seja enriquecido na sua palavra para ser um homem, um marido e um pai segundo a sua palavra. Que a Ludmila, Senhor, cresça na graça e no conhecimento. Que ela seja também uma mãe e uma esposa segundo a sua palavra. E que a Laura, Senhor, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E seja uma filha que honra e ama os seus pais. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou tratar aqui um último assunto e nós já encerramos. A irmã Maria, a mãe do pastor Marco, todos sabem que ela teve uma queda há um tempo atrás e ela fraturou o fêmur. E aí, logo quando ela estava recuperando desse primeiro acontecimento, ela caiu novamente e fraturou o outro fêmur. Então, ela agora está fazendo a fisioterapia. E como nós fizemos da última vez, nós pedimos à igreja, voluntariamente, é claro, né? Aqueles que pudessem arcar com uma parte da fisioterapia dela. São 13 sessões, cada sessão custa R$100, então o total é R$1.300. São 10? Então faltam quantos? Não, então faltam 10. Não, ok, é porque eu ia falar isso, são 13, mas a irmã Edilene já abençoou com R$300, então ele eliminou 3. Agora faltam 10. Caso os irmãos queiram contribuir com essa irmã, vocês podem procurar o irmão Felipe, ok? E aí vocês podem procurar ele, lembrando que a contribuição é voluntária. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Eu vou contribuir aqui com 2 sessões. Então, faltam 8, ok? Irmãos, importantíssimo esse ponto aqui da irmã Maria, e eu queria chamar a atenção da igreja quanto a isso.
Apesar da irmã Maria ser a mãe do pastor Marco, antes dela ser mãe do pastor Marco, ela é a nossa irmã em Cristo. E isso basta. Isso basta. E eu quero louvar ao Senhor pela vida da irmã Edilene, porque ela contribuiu sem ninguém pedir que ela contribuísse. Então isso é uma obra do Senhor. E a irmã Maria, hoje eu estarei lá para servir a ceia para ela, me perdoem a expressão, mas a irmã Maria está abandonada. E nós, como igreja, não podemos permitir isso mais. De maneira nenhuma. Nós não podemos permitir isso mais. E eu, como pastor dessa igreja, pastor da irmã Maria, junto com o pastor Marco, nós não mediremos esforços no que diz respeito à situação dessa irmã. Nós não aceitaremos nenhum tipo de dano na vida dessa irmã. Então, nós pedimos que vocês, quem quiser contribuir, contribua financeiramente, mas orem por nós, para que o Senhor nos dê ousadia em enfrentar coisas que precisam ser enfrentadas. Ok? Então, sobre a irmã Maria é isso. Eu quero orar pela Ana, esposa do Bernard, que vai fazer uma cirurgia essa semana. Nós sabemos que Deus é soberano e que Ele escuta as nossas orações. Então, vamos nos colocar de pé para nós fazermos essa oração e depois nós já encerramos. Quero lembrá-los que domingo que vem nós daremos continuidade ao que nós conversamos hoje na escola bíblica sobre o que é casamento. Hoje foi só uma introdução, vocês já sentiram o peso, né? Então, a partir de semana que vem nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo e vamos descobrir por que a Bíblia diz que o casamento pode ser comparado à relação de Cristo com a igreja. Cristo não se divorcia da sua igreja. Amém? Pesado, hein? Firma o corpo aí, crente. Vamos orar então pela Ana. Pai amado, nós queremos apresentar diante do Senhor a vida da Ana, ó Pai, e nós sabemos que o Senhor é soberano e que o Senhor cuida de todas as coisas. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores. Nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor conduza aqueles médicos segundo a sua vontade, segundo a sabedoria que o Senhor concedeu a eles. E que a nossa irmã, Senhor, a sua filha, seja, Senhor, tratada com todo respeito, com todo cuidado, com toda honestidade, Senhor. E nós pedimos que o Senhor conduza tudo isso, para que ela, ó Deus, tenha uma rápida recuperação, e que ela passe por este momento, ó Deus, cirúrgico, confiante no Senhor, e somente no Senhor. Porque o Senhor é o dono da vida dela, Senhor. Por isso, Deus, nós suplicamos a Ti como igreja, nós rogamos a Ti como igreja, que cuide, ó Deus, de todo esse processo. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito de Deus, sejam com todo o povo de Deus, não somente aqui, mas em toda a face da terra, e não somente agora, mas para todo o sempre. Ide em paz, meus irmãos, que Deus vos abençoe.